Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo te alcance onde você estiver e quando você estiver assistindo a essa mensagem. Chegamos no último dia do ano, 31 de dezembro de 2021. E eu espero que a mensagem de hoje possa levar ao seu coração esperança. O ano de 2021 foi um ano de grande luta para toda a humanidade. Atravessamos um período de pandemia. E agora estamos diante a virada de um novo ano. É tempo de sonharmos novamente. É tempo de esperançarmos novamente. E o tema dessa mensagem de hoje é a virada da minha vida. E eu quero convidar você neste momento a fechar os olhos e fazer uma oração comigo. Deus amado e eterno, eu quero pedir que neste momento o Senhor possa falar conosco. Vivemos um ano difícil. E agora, Senhor, nós precisamos que o Senhor nos aponte um caminho de esperança. Que o Senhor renove as nossas forças neste que é o último dia do ano. E oramos para que Teu Espírito fale agora conosco. E eu me coloco nas Tuas mãos, Senhor. Diminua eu, cresça o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você, então, para refletir junto comigo no texto de Marcos, capítulo 5, verso 24 ao verso 34. Este texto é muito conhecido. Diz assim: uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A mulher que foi curada do fluxo de sangue é conhecida pelo seu exemplo de fé. Sua história é contada há muitos anos. Tudo era contrário a ela, mas ela persistiu e conseguiu alcançar o seu objetivo: tocar no manto de Jesus. E ao tocar na veste de Jesus, foi imediatamente curada e sua vida sofreu uma virada completa. Ela agora não precisava mais se esconder das pessoas, viver como uma mulher impura e maldita. Sua vida ganhou cor e alegria. Ela se tornou livre para viver. Talvez você que esteja me ouvindo agora, você esteja ansioso, precisando de uma virada em sua vida. Vamos aprender com esta mulher como vencermos, como darmos uma virada em nossas vidas. E o primeiro passo para ela alcançar a vitória foi vencer a multidão. Portanto, o primeiro passo para você dar uma virada em sua vida é reconhecer
que a multidão precisa ser vencida. Marcos, capítulo 5, verso 27, diz: quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. A primeira barreira que a mulher enfrentou foi uma multidão de pessoas que apertava sua vida. Não havia como alcançar Jesus sem passar por aquela multidão. O caminho estava muito apertado e seria difícil para chegar, mas ela insistiu. Por maior que fosse a multidão, não era tão grande quanto a sua vontade de vencer. Muitas pessoas estão vivendo apertadas e oprimidas por muitas dificuldades e não conseguem visualizar a esperança. É preciso muita coragem para prosseguir até conseguir uma saída no meio de tudo, no meio da multidão. É preciso enfrentar a multidão. Qual é a multidão que está oprimindo sua vida? A multidão pode ser representada pelos muitos problemas familiares. Seu casamento pode ser que esteja em um caos, desmoronando. Seus filhos se tornaram rebeldes, insubmissos. Seus pais não lhe tratam com amor. Ou talvez a multidão pode ser para você os problemas financeiros que te alcançaram ao longo deste ano, a falência, o desemprego, dívidas, a desvalorização do seu dinheiro, né, em relação à inflação. Talvez a multidão que te comprime hoje sejam os muitos pensamentos negativos, pensamentos de morte, de desespero, de incredulidade. Ou ainda a multidão seja as muitas dores e doenças enfrentadas neste ano. Ou quem sabe, as muitas vozes da cultura emergente que te confunde e te distancia de Deus a cada dia. Sua vida está apertada por uma multidão. E seja qual for a multidão que te oprime, eu te digo hoje, caminhe em direção a Jesus, como aquela mulher que estava sofrendo de hemorragia. Ela enfrentou a multidão que lhe apertava. Caminhe em direção a Jesus. Ele te dará a vitória. Não se deixe ser vencido pela multidão. Não se desanime diante as muitas dificuldades que lhe apertam. Não desista. Caminhe em direção a Jesus. O segundo passo para a mulher do fluxo de sangue, né, alcançar a vitória, foi tocar nas vestes de Jesus. Portanto, o segundo passo para você dar uma virada em sua vida neste ano de 2022 é tocar na veste de Jesus. É preciso tocar na veste de Jesus. Marcos capítulo 5, verso 27 ao 29 diz: quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. De fato, o texto nos diz que a mulher que sofria com o fluxo de sangue tocou no manto de Jesus. Ela acreditava que se tão somente tocasse na veste de Jesus, seria curada. Sua fé
neste fato, a levou a enfrentar a multidão que a via como impura e maldita, sem se importar se seria desprezada por aquela multidão. E ela consegue, se apertando no meio da multidão, tocar na veste de Jesus. E como ela esperava, imediatamente foi curada. O milagre aconteceu. Se a história tivesse terminado no verso 29, a ênfase dela ficaria no milagre. Entretanto, acredito que o grande ensino desta história não está no milagre em si, mas na realidade de que Jesus sentiu o toque dela. É maravilhoso saber que Jesus é tocado por nossas vidas. Ele sente nossas vidas. Ele se deixa ser tocado por nossa história, por nossas dores, por nossa esperança, por nossa fé. Ele sentiu quando a mulher tocou em sua veste, no seu manto. Acredito que tocar nas vestes, neste texto, é mais do que tocar simplesmente na roupa de Jesus. Preste atenção no que diz os versos seguintes. Marcos capítulo 5, verso 30 e 31. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? A mulher não só tocou na veste de Jesus, ela conseguiu tocar no coração de Jesus. Essa é a razão por que saiu dele poder, virtude. Muitos tocavam em Jesus. E os seus discípulos estranharam a pergunta dele, porque muitos o tocavam. Mas somente aquela mulher o tocou, de forma que saiu dele poder. Porque ela tocou mais do que nas vestes. Ela tocou no coração de Jesus. Jesus sentiu o seu toque, de forma que dele saiu poder. Eu diria que naquele instante houve um toque que extrapolou o visível, o tangível e até mesmo o cronos, que fez com que a vida de Jesus, o poder de Jesus fosse compartilhado com aquela mulher, naquela pequena fração de segundos, levando vida aonde fluía a morte, de tal forma que ela foi instantaneamente curada. E para mim, esse é o que acontece de mais belo nessa história. É o fato dela ter tocado e de Jesus ter saído vida, poder, levando cura onde a morte estava impregnada, levando vida para aquela mulher. O toque dela fez com que Jesus fosse tocado. Entende o que eu quero dizer? Da mesma forma que ela tocou, Jesus estava aberto para ser tocado. E eu quero dizer que dessa mesma forma, Jesus está aberto para ser tocado por você. Ele está aberto para que seu sofrimento, a sua dor, a sua alegria, seus sonhos, seus planos, toquem Ele de forma
que o poder dele seja liberado sobre sua vida. Ele está aberto para sofrer com você, para chorar com você, para se alegrar com você. Ele está aberto para te devolver a vida e te dar vitória. Portanto, que 2022 seja o ano que você dê uma virada em sua vida, deixando Jesus ser tocado por sua vida, por sua história. Entretanto, é preciso que você, assim como a mulher do fluxo de sangue, ouse tocá-lo, para que ele seja tocado por você e libere sobre sua vida cura, renovo, vida. O terceiro passo para a mulher do fluxo de sangue alcançar a vitória foi contar a Jesus toda a verdade. Portanto, o terceiro passo para você dar uma virada em sua vida é contar a Jesus toda a verdade a respeito de si mesmo. Marcos, capítulo 5, verso 32 ao verso 34 diz: Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Acredito que esta é a hora da virada. Os 2 primeiros passos dados pela mulher foram importantíssimos e imprescindíveis para que ela chegasse neste momento de sua vida. Ela precisou enfrentar a multidão e precisou ter fé para tocar em Jesus, sabendo que ela era impura e não podia tocar em ninguém. Agora, ela estava frente a frente com Jesus. Ele estava esperando ela se manifestar. Certamente que ele sabia quem lhe havia tocado. E esta era a hora decisiva para ela começar a viver uma nova vida de fato. Jesus estava dando a ela a oportunidade de obter mais do que somente uma cura física. Era a oportunidade de se libertar de quem era e começar a viver uma nova vida. Jesus havia sido tocado por ela, o que o levou a compartilhar de seu poder com ela, curando-a fisicamente. Entretanto, ele agora esperava que ela compartilhasse de sua vida com ele. Era a hora dela se abrir e se mostrar para ele. Por que Jesus fez isso? Porque ela precisava ser curada emocionalmente, pois vivia 12 anos sendo tratada como impura. E também era necessário que todos que lá estavam soubessem que ela foi curada naquele momento. Ela não podia mais continuar vivendo, se esgueirando, se escondendo de todos. Jesus transformou aquele momento num marco zero, num memorial para aquela mulher e para todos que a conheciam. Uma nova mulher nasceu naquele dia. Por isso era importante que ela contasse toda a verdade, se expusesse, para poder ouvir então dele: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Eu quero concluir essa reflexão dizendo a você que Jesus pode dar uma virada radical em sua vida neste novo ano de 2022. Contudo, é preciso que você enfrente a multidão que te oprime,
e que te induz a caminhos errados. Não se mova na história pela multidão. Neste novo ano, toque em Jesus, de forma que Ele se sinta tocado por você e libere sobre sua vida poder, graça, amor, vida. Que sua fé, que seu toque rompa o tangível, o visível e o cronos, permitindo que o eterno compartilhe de sua vida com você, promovendo a você cura física, emocional e espiritual. E ao ser tocado por Jesus, conte tudo a Ele. Se renda ao seu amor e confie em suas palavras, pois elas são vidas para você. Toque e se deixe ser tocado por Jesus. Deus te abençoe grandemente neste novo ano de 2022. Feliz Ano Novo!